Então, boa noite a todos, todas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Suzana, sou orientadora do estágio da Thaís, né? A nossa orientanda Thaís Farias do Nascimento. Compõe a banca também o professor Luiz Fernando Rosa de Lima. De antemão, já agradeço a presença de todos, o aceite pelo convite, né, por parte do professor Luiz Fernando. E o estágio, então, é um requisito, né, para obtenção do título de técnico em agropecuária, né, pelo Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul, tá? Então, eu já, de antemão, passo a palavra para a Thaís, né, ela vai fazer uma breve apresentação, e, na sequência, eu passo a palavra para o professor Luiz Fernando, ok? Então, deixa eu colocar aqui. Boa noite, meu nome é Thaís Farias do Nascimento e eu concluí, fiz a parte teórica do curso técnico integrado ao ensino médio, concluindo no ano de 2021. E hoje é a minha defesa de estágio. Aí pode ficar à vontade, tá, Thaís, para falar para mim mais rápido ou mais lento aqui na passagem dos slides, ok? Tá certo. Eu realizei estágio na empresa agropecuária denominada de Casa do Agricultor, ou como é conhecida socialmente comercial Agroferragens Lumertz, LTDA, localizada entre a Avenida Principal de São João do Sul e a Rua Anselmo Borba, número 360, próximo ao centro de São João do Sul. A minha supervisora de estágio foi a técnica em agropecuária Rosana Magnus Lumertz, e a área de atuação foi na assistência técnica e venda de insumos agrícolas. O período de realização do estágio foi de 7 de fevereiro de 2022 a 14 de março de 2022, sendo 8 horas diárias, um total de 134 horas. A empresa de cunho familiar, fundada em 1980 pelo pai do atual dono, pelo pai do atual dono, o senhor Ezequiel. A empresa conta com a infraestrutura principal, a loja, onde ficam os itens de venda rotineira. Pode passar. Na parte traseira da loja tem a de agrotóxicos, onde ficam os agrotóxicos de até 1 litro ou de até 1 quilo. Na parte de trás da loja há um depósito onde ficam as sacarias, com venda mais rotineira na loja, e no cômodo traseiro é onde fica os agrotóxicos maiores, superiores a 1 quilo e 25 quilos, e agrotóxicos maiores. Também há mais outros 2 depósitos dispostos pelo centro do município. Referencial teórico. A agricultura catarinense, mais da metade da área catarinense é caracterizada pela produção agropecuária, visto que o Estado é extremamente dependente da agricultura. Pode passar. São João do Sul conta com propriedades em média de até 4 módulos fiscais, caracterizando-se por agricultura familiar, sendo que a produção possui picos de produção. Como, por exemplo, há 40 anos atrás, a produção era principalmente no cultivo do fumo, mas atualmente ela se baseia no cultivo do maracujá, posto que São João do Sul está na lista dos 10 maiores produtores da fruta, segundo a SIDASC, seguido da produção de pitaia, que é uma fruta bastante rústica e que gera um ótimo custo-benefício, além da produção de milho, destinada para o consumo pecuário e da propriedade, além da produção de fumo, que sofreu uma forte impulsão com a pandemia do Covid, que aumentou o número de consumo de cigarros nos últimos 2 anos, além da produção pecuária, destinada à subsistência das famílias, e a produção de frutas e hortaliças, também para a subsistência das famílias.
Durante o período de estágio, foram organizados os estoques e a loja em geral, além da venda de produtos dos mais variados que possuíam dentro da loja. Foram verificados datas e prazos de pagamentos, foram feitas visitas técnicas às propriedades, além de enviar análises de solos que eram enviadas pelos agricultores. Geralmente eles enviavam quando o solo estava bastante desgastado, rompendo com a ideia de que deveria ser feito análise a cada ano, para evitar o degradamento do solo. Além de receituários agronômicos que eram feitos diariamente dentro da loja, também muitas vezes não eram seguidos e utilizados de forma inadequada, pelo fato de que acabavam utilizando doses um pouco mais altas para facilitar o controle de algum determinado problema, o que vinha a degradar o meio ambiente. Algo muito recorrente durante o período de estágio era a ocorrência de trips no maracujazeiro. A trips ataca os botões florais e os frutos recém-formados. Ela causa abortamento e deformação dos frutos. A trips chegou à região por causa da seca gerada pela laninha, que ocasionou um inversamento no calendário hidrológico do país. Diz que em períodos de chuva, a trips ela é acabada pelo fato de que a chuva ela tem a ação mecânica que vai retirá-la das folhas e dentro do botão floral, além da atividade de micro-organismos que vão ter um efeito negativo para a trips. O controle, quando a infestação estava muito forte, era utilizado um desalojante antes da utilização do dicarzol, que era o inseticida utilizado para o controle da praga. O desalojante deveria ser feito 3 aplicações em 3 dias seguidos, dentro do botão floral para facilitar a exposição da praga. Depois, no 4º dia, era feita a aplicação com dicarzol, que poderiam ser feitas 3 aplicações, com 500 ml por hectare, aplicadas diretamente no botão floral, mesmo que perdendo uma floração inteira, pelo fato de que os danos poderiam ser muito piores. Sempre que eram vendidos alguns produtos, os vendedores receitavam um fertilizante foliar da linha de Nutrix, o Afix Protect. O Afix Protect ele tem a função de melhorar o contato do agrotóxico com a folha da erva daninha. Então, a daninha era mais facilmente morta, digamos assim. O Afix Protect ele funciona como um condicionador de cauda. Ele é um antideriva e redutor de espuma. Ele vai evitar que o agrotóxico ele seja jogado fora de forma inadequada. Os substratos utilizados, haviam 2 tipos de substratos utilizados, o Carolina Soil e o McPlant. O Carolina Soil possuía alta concentração de humus e de NPK, e que estabelecia um pH de 5,5 a 6,5 nas plantas, o que é ótimo para o desenvolvimento das mesmas. Ele era utilizado para plantação de suculentas. Já para mudas de produção, como por exemplo o maracujá, pitaia e o fumo, era utilizado o McPlant 0,4, que não possuía nenhum tipo de adubação, visto que os proprietários optavam por fazer a adubação no momento do plantio. Uma outra comorbidade bastante comum era a mastite. A mastite causou até mesmo a morte de uma vaca da propriedade de um cliente da loja enquanto eu realizei estágio, gerada pelo mau manejo da propriedade decorrente do descontrole do controle do problema. A mastite poderia causar também travamento, perda do apetite, leite com coloração com coagulação, e a forma de controle se dava através do antibiótico Cetofur, que tem a função do antibiótico Cetofur, com dose de 1 ml para cada 25 kg de peso vivo.
Na questão do travamento, era receitado Flextina, com 10 ml, aplicadas intramuscular, ambos os medicamentos. Também era feito de forma mais natural, digamos assim, o chá de couve. O chá de couve ele serve para preventivo, tanto como para controle, porque a couve ela tem propriedades anti-inflamatórias naturais. E a forma de prevenção do problema era através do controle sanitário, seja da ordenha como da ordenha, claro. Uma outra comorbidade bastante comum é a tristeza parasitária bovina ou TPB. A tristeza ela era causada por causa da fraqueza, ela causava fraqueza, o animal não conseguia acompanhar o rebanho, anemia pelo amolecimento da mucosa ocular e gengival. Ela era causada por causa de agulhas contaminadas, tendo em vista que nas propriedades os proprietários acabam não fazendo o uso correto das agulhas, porque eles não usam agulhas descartáveis, eles usam estolas e usam para fazer o controle de determinada doença em todo o rebanho, que não era feita a higienização correta das agulhas também, por isso que causa essa disseminação em massa. Além dos carrapatos, que também são vetores da doença. A forma de controle seria através do remédio terramicina, 1 ml para cada 10 kg intramuscular. Também era comum o manejo indicado de vacas prenhas, pelo fato de que da falta de nutrientes disponibilizados na dieta, uma vez que havia falta de selênio e cálcio, que são os ingredientes principais para o desenvolvimento de uma vaca prenha. Com a falta desses ingredientes, acontece morte embrionária dos fetos, além de partos distóxicos, retenção de placenta, e o animal, depois do parto, ele se concentrava abatido, fraco, e também a produção de leite pode ser influenciada pelo fato de que sem a implementação de cálcio na dieta, a produção ela não vai se expressar totalmente. O controle é feito através de 50 a 100 ml de glucofós via subcutânea. Também era comum miíase em ovinos. A miíase é ocasionada pela mosca Cocliomia omnivorax. A ovelha em questão ela estava com edema na região perianal, o que poderia causar impossibilidade reprodutiva futura para a mesma. Então, para tentar controlar o problema, os vendedores e a técnica receitaram o remédio, Pensivert, na dosagem de 1 ml para cada 25 kg por via intramuscular. Uma outra comorbidade bastante comum era em gatos. Ela era ocasionada pelo estresse gerado pela troca de ração. Para isso, era receitado o medicamento Prolef PET, que contém um mix de vitaminas A, D3, C, do complexo B e além de um probiótico, recuperar a microbiota intestinal. Isso era comum a intoxicação por veneno, uma vez que os vizinhos acabam, segundo os clientes, acabavam colocando veneno para os animais. O sintoma desse problema era sangramentos, anemia, fraqueza, perda do apetite. E para contornar isso, os vendedores e a técnica receitavam o Hemopet Gold. O Hemopet Gold vai ajudar na produção de sangue através da vitamina B12, que vai facilitar isso, e do mineral ferro. E para contornar o problema da intoxicação, era receitado o Mercepton, ambos via oral. Animais PET. Quanto às rações de animais PET, existiam diferentes classificações para filhotes, adultos e raças sênior, raças médias e grandes e raças pequenas. Para filhotes, eles necessitam de mais vitaminas, proteínas e minerais, porque estão desenvolvendo tecidos e precisam de uma melhor dieta. Já para adultos, a dieta é de conservação. Então, se eles continuassem com a dieta de filhotes, acabariam tendo obesidade, o que não é adequado. E para a raça sênior, a ração é de reposição.
Já para raças pequenas, raças médias e grandes, a diferença é na dieta de reposição. Para filhotes, aliás, para raças pequenas, a quantidade de nutrientes vai ser menor que para raças médias e grandes, até mesmo pelo porte. E para gatos, a única diferença é que existe uma diferença para gatos castrados, uma vez que eles precisam de mais fibras e menos energia na dieta. A primeira visita técnica ocorreu na comunidade de Querência, município de São João do Sul. Uma das vacas da propriedade se encontrava com pneumonia. Ela se encontrava com respiração ofegante, dificuldade de respirar, febre de 40,1 graus Celsius e fraqueza e cansaço. Para contornar o problema, o veterinário acabou receitando o antibiótico Ceftriomax na dosagem de 3 ml intramuscular durante 5 dias seguidos, além de Mercepton, agindo como um imunoestimulante para estimular o animal. Com 20 ml subcutâneos, que a gente aplicou 2 doses no local, apenas essas 2 doses. E o anti-inflamatório, antitérmico e analgésico Bonamine para baixar a febre. 7 ml intramuscular durante 3 dias. Na segunda propriedade, a gente fez uma experiência... Pode abaixar um pouquinho? Na segunda propriedade, a gente fez uma experiência com a utilização de água e sal. O sal ele vai diminuir a densidade da água, fazendo que for mais denso boiar. Dessa forma, ficou mais fácil de visualizar no microscópio a presença de agumoócitos. Foi detectado tanto nas fezes de bovinos adultos como nas de filhotes a presença de hemeriose. Como a densidade era grande, o veterinário teve que fazer uma medicação para os dois tipos de animais, com vermífugos. Um era o Solution para os animais adultos, com 1 ml para 50 kg subcutânea. E o outro o Panacur, com 1 ml para 20 kg oral para os terneiros, né, os filhotes. Também havia um animal com papilomatose, que é uma doença incurável. Ela ocorre, é uma doença incurável e a única solução para o problema seria o abate, porque toda vez que a imunidade baixar, ele vai voltar e, voltando, o animal vai perder peso. Vai perder todo o investimento que o produtor colocou nele. Então, a solução que o veterinário deu foi fazer uma vermifugação de Solution mais Panacur para exterminar com o problema e levantar a imunidade, fazendo com que o produtor pudesse engordar o animal para abater. Já a terceira propriedade, a gente foi apenas para avaliar a qualidade da criação. Nessa propriedade, o proprietário fazia a criação de gado leiteiro, semi-confinado, e a gente também foi avaliar a silagem. A silagem era de boa qualidade, porque ela tinha uma coloração branca, mais esbranquiçada, certo? Coloração mais clara. Ela era mais sólida e tinha um cheiro mais acidificado. Além de uma suplementação adequada que o proprietário faz na propriedade. Na terceira propriedade, aliás, na quarta propriedade, a implementação de gados leiteiros e de corte, das raças Nelore e Brahma, também em semi-confinamento, alternados entre pasto e galpão. Um dos problemas dessa propriedade era o solo ácido, uma vez que o proprietário fez a última análise de solo 4 anos antes do momento que a gente foi lá. Então, foi necessário fazer uma análise para melhorar a pastagem e, assim, melhorar a qualidade do pasto destinado aos bovinos. A última propriedade visitada, houve a presença de um touro da raça Braford, possuía figueira. Ele, após a primeira cobertura, o esfíncter que protege o prepúcio acabou arrebentando e liberando todo o prepúcio para a cavidade exterior, fazendo com que a única solução fosse o abate. Mas como o animal ele exigiu um grande retorno financeiro para estabelecer ele na propriedade, o proprietário optou por fazer a reconstrução da região. Um outro problema seria o botulismo. O botulismo causou a morte de 10 vacas da propriedade.
que teve origem a partir de ossos de um antigo aviário da silagem que geraram a bactéria que causa o botulismo. Inicialmente, as vacas tinham sintomas de entristecimento, orelhas caídas, apatia, e não acompanhavam mais o rebanho. Eles faziam doses de Mercepton para desintoxicar o animal, achando que fosse alguma intoxicação, mas o animal acabava morrendo. O controle para isso seria o reestabelecimento do protocolo vacinal com a vacina bovinis. O milho é uma cultura de extremamente importância, onde a saturação da produção ela não vai influenciar justamente por causa da polivalência de uso nas dietas, tanto na dieta de humano como na dieta de animais, devido à sua facilidade de armazenamento que, da maneira correta, pode durar por vários anos. A adubação deve ser... a calagem deve ser feita 90 dias antes do estabelecimento da cultura, para que ocorra a correta correção do pH. É necessário fornecer nitrogênio para a cultura, uma vez que o milho ele não faz a fixação biológica de nitrogênio por ser uma gramínea. Os proprietários da região utilizam ureia, a primeira adubação no estágio V4 e a segunda no estágio V8. Ou ureia cloretada para fornecer potássio e consequente melhora no enchimento de grãos, ou NPK para fornecer, fósforo para o bom crescimento da planta. Para silagem, o ponto de colheita seria o estágio R5, grão do tipo farináceo duro com 50% da linha do leite. Para grão, ele é colhido no estágio R6, onde é atingida a maturidade fisiológica e se caracteriza por um ponto preto na inserção do grão na espiga. Os produtores da safrinha geralmente são os fumicultores que optam por fazer o cultivo na entre-safra da cultura, que inicia em janeiro e vai até abril. Diferente do restante do país, a safrinha ela é bem menos produtiva que a safra na região de São João do Sul, uma vez que os produtores só fazem o plantio para não deixar a área em pousio. O ponto negativo da safra de 2022 foi que a laninha ela interferiu na produção por causa da falta de chuva e não fez um bom desenvolvimento da cultura. Além de problemas como a cigarrinha que vem atacando a cultura. Na safra, há um maior desenvolvimento, porque os produtores fazem um maior investimento, e também ela não apresenta a principal praga da cultura no município, que seria a cigarrinha. As cultivares do milho variam de acordo com a necessidade do produtor. Com a utilização de agrotóxicos nas lavouras, ficou inviabilizável a utilização de sementes crioulas, uma vez que a produção ela exigia muito cuidado e acabava não gerando todo o investimento, resultando no investimento que o produtor queria. Assim surgiram híbridos como os derivados da tecnologia BT, Bacillus thuringiensis, que são proteínas inseticidas que vão resistir a um determinado problema. E assim, né, essas bactérias elas acabam causando uma resistência, e para isso devem surgir áreas de refúgio para evitar essa resistência entre os insetos que vão atacar a lavoura. E para o controle mais efetivo é feito através de pirâmides transgênicas, que tem mais de uma proteína inseticida, ou seja, mais de uma ação para controlar algum determinado problema na lavoura. As sementes utilizadas são FS533PWU, FS530, FS400, AG88000 Pro2, AG8780 Pro3, DKB177 Pro3 e o híbrido BM880. A praga com maior infestação nas lavouras do município seria a cigarrinha. A cigarrinha é um inseto monófago, ou seja, ela só se alimenta de uma única cultura, o milho. E ela só se alimenta na parte inicial, então ela viaja milhares de quilômetros para conseguir encontrar uma planta de milho jovem. E ela surgiu na região devido ao corredor verde. A praga ela se instala no colmo, no cartucho do milho, na de baixo. Ela se instala no cartucho do milho, se alimentando de folhas novas do colmo.
forma, ocasionando a quebra, como podem ser vistos nas imagens. O controle é feito a partir da utilização do herbicida de contato Curbix, a dosagem de 600 a 650 ml por hectare, com intervalo de 7 a 10 dias, para depois poder aplicar 3 aplicações de Connect, que devem ser aplicadas com diferença de 7 dias entre si, com 1 litro por hectare. Também pode ser feito de uma forma mais natural, digamos assim, com o uso de folhas de fumo e infusão em água, porque a folha de fumo, a nicotina, ela vai fazer com que o aparelho respiratório do inseto ele seja paralisado. Um outro problema seria o percevejo gaúcho. O percevejo gaúcho, ele causa círculos sequenciais dispostos na folha, visto que o animal ele se alimenta da folha e das espigas. E o controle é por meio das joaninhas. Um outro problema seria a erva daninha, que é a corda de viola. A corda de viola é uma planta trepadeira, que, como toda planta trepadeira, ela vai influenciar na utilização de nutrientes, água da planta. E, além disso, ela vai interferir na colheita também, porque não vai fazer com que a máquina consiga coletar o grão corretamente. O controle pode ser feito por meio do SAP ou 46 menores estações, mas como é grande e a corda de viola é resistente ao glifosato, o mais eficaz é o glifo e a dosagem de 1,5 litros por hectare. Mais um problema gerado pelo corredor verde seria a mancha branca. A mancha branca é a união de uma bactéria mais um fungo. A mancha branca, inicialmente, ela faz círculos na folha até grandes áreas onde ela vai impedir a área fotossintetizadora, gerando menor energia para a planta, menor desenvolvimento e, consequente, também vai ter um menor desenvolvimento de silagem, caso o milho seja para essa finalidade. O controle se dá por meio do Fegatex, 1 litro por hectare, 2 aplicações durante um intervalo de 21 dias entre cada aplicação. Considerações finais. Após essa experiência, eu acredito que seja de bastante importância o estágio, porque ele vai fazer esse consórcio entre o que a gente aprende na escola e o que a gente aprende na prática, lá no estágio, claro, e vai abrir novos horizontes a partir de novas visões, como, por exemplo, eu percebi novas visões em relação ao uso de agrotóxico, que eu acreditava que não era tão intenso, mas realmente é, e eu acredito que possa ser contornado. Também gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer a ajuda da professora Suzana durante a realização do estágio, o aceite do professor Luiz, e também é isso. Muito bem. Dúvidas. Muito bem, muito obrigada, Thaís. E eu passo agora a palavra para o professor Luiz Fernando. Daí procura anotar, Thaís, o que o professor destacar, porque depois a gente faz as correções no trabalho, tá? Certo. Então, boa noite, professora Suzana, orientadora da estudante Thaís. A protagonista desse momento, a estudante Thaís. Queria agradecer o convite, né? Me sinto muito honrado pela participação da tua defesa, Thaís. Eu sei que é um momento muito importante da vida estudantil. Acredito ser o estágio supervisionado, a estrutura curricular de grande importância dentro do curso técnico em agropecuária. Como tu disseste muito bem, ele te coloca, né, conecta o mundo do trabalho com o mundo acadêmico, o mundo da escola. Thaís, eu gostei muito da tua defesa de estágio, né? Mas não vou fazer aqui questionamentos de ordem técnica, mas eu tenho algumas curiosidades. Lá tu mostrou o depósito dos defensivos que ficava no fundo Estou com duas câmeras, por isso que eu não sei para qual olhar. Eu estou com o Note ligado, mas é aqui do celular. Tu mostrou o depósito de defensivos, né? E eu queria saber se a empresa, a agropecuária que você trabalhou, tem a política de recolhimento das embalagens vazias
Eu não vi você mencionar isso na tua Ah, defesa. Eles recolhem. sim, eles têm essa organização, só que pouquíssimos agricultores fazem o recolhimento das embalagens. Geralmente, pelo que eu andei Certo. E observando, não tem eles uma campanha. não fazem o descarte correto e não tem uma campanha, não. E tu observou, tu chegou nas visitas técnicas ver se tinha embalagens pela propriedade jogadas, já que eles não entregam na empresa, na agropecuária? Tu não viu nada Não, disso, não não cheguei a observou isso, observar. não, né? Tá certo. Tu falou no início que São João do Sul é caracterizado por propriedades pequenas, que na sua grande maioria são 4 módulos rurais. O que é um módulo rural e qual que é o módulo rural aí em São João do Sul? Tu saberias me responder? Seria em média uns 2 hectares, acredito. Dois, tá. Não sei dizer exatamente qual que é, né? O módulo de São João do Sul. Eu tinha essa curiosidade. Outra curiosidade que eu tenho, Thaís, é em relação ao perfil dos agricultores, em relação à idade. Tu observou qual que é o perfil da maioria dos agricultores de São João do Sul, lá estando na loja, atendendo o pessoal, tem uma ideia de qual que é o perfil, não é que tem uma ideia, qual que é o perfil desses agricultores em termos de idade? São jovens, são mais velhos? Existiam das mais diferentes faixas etárias, mas o mais comum era de senhores de, tipo, a partir dos 50 anos. O som está ruim também para ti, professora Suzana? Não, para mim também. É. Dá para repetir, Thaís, a tua resposta, por favor? Sim, existia de todas as faixas etárias, né, agricultores, só que o Certo. mais comum era de pessoas mais velhas, a partir dos 50 anos, 40 anos. Não, certo. Agora eu me senti meio velho, né? Eu tenho perto dos 60, 40, 50 anos. Dá para se dizer que ainda são pessoas jovens, né? São um potencial muito grande ainda de trabalhar. Tu acha que não tem espaço na agricultura para pessoas mais jovens ainda, como jovens de 20, 30 anos de idade? Ou tem esse espaço no meio Eu rural? acredito que tem, eu acho que é possível, principalmente para mudar a forma de agricultura, né, que ela é muito calcada na utilização de agrotóxicos. Eu acho que esses jovens, eles podem fazer o papel de transformar a agricultura em uma agricultura mais orgânica. Certo. Quebrar esse papel da nova agricultura que inviabilizou vários cultivos em crioulas, como por exemplo a do milho, né, que não é mais utilizado lá na loja. Thaís, São João do Sul tem muitos profissionais formados pela instituição, né? Muitos técnicos agrícolas, muitos agrônomos, isso. A grande maioria dos jovens aí estudou no instituto, né? Tu acha que esses jovens têm tiveram e ainda têm uma importância muito grande no desenvolvimento da agricultura do município? Qual é a tua opinião em Eu relação a essa? acredito, eu não tenho muito conhecimento em relação a isso, mas eu acredito que realmente não, porque a maioria acaba migrando para outras profissões, né? Okay. É difícil quem segue na área. Na agricultura, tá? Professora Suzana, me dou por satisfeito pela defesa do estágio supervisionado da estudante Thais e encerro minha participação aqui. Obrigado, Thais, parabéns pela apresentação. Certo, obrigada. A questão dos módulos fiscais ali, não é? É 1 até 4 módulos fiscais, né? A pequena propriedade, né? Em São João do Sul. Então, é um município de pequenas propriedades, que é o perfil catarinense, né? O perfil catarinense de pequena, média propriedades rurais, né? Diferente, por exemplo, do Mato Grosso, de outros estados, que é um perfil de média para grande propriedades rurais. Sim. Então, Thaís, eu não vou parar a gravação agora, eu só pediria licença para você se ausentar talvez uns 5 minutinhos para a gente
conversar sobre a sua ficha de avaliação, daí você retorna, pode ser? Pode? Ou você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, era isso. Então tá. Então, se você puder sair um pouquinho para a gente comentar rapidinho, Então tá. você retorna, tá? Professor, então ali na ficha a gente tem, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com o senhor. Mas eu acho que o senhor já deve conhecer, né? Então, ali, Sim, por exemplo, a apresentação, colocamos nota máxima 1, isto. conhecimentos E teóricos 2, bota, bota 2, professor. E o relatório também, um 10, né? Está perfeito. tá, posso colocar 10, então. Isto, é 1 e 2 daí. Apresentação e conteúdo. Tá, e o Ótimo. conteúdo também colocar nota máxima, né? Isto, professor, correto. Então tá. Assim, professora, eu não preciso participar agora do comunicado, tá, professora? Ah, tá. Tá? Então, eu só gostaria, professor, de parabenizar a menina, porque ela se esforçou muito. Eu vou chamar ela aqui. Se o senhor pudesse Tá, ficar. vamos. Claro, participo, sim, participo. Aham, só chamar ela Vamos lá. rapidinho. Tá bom. Cadê ela aqui? Bem interessante, assim, a capacidade da autonomia dessa estudante, né, de ir, de fazer, e me chamou. Conseguiu entrar, Thaís? Nos ouve? Sim, eu a ouço, professor. Thaís? Sim. Bom, Thaís, Claro. então, nós gostaríamos de dizer que a sua nota foi nota máxima, tá? Gostaríamos de parabenizá-la. E eu, como sua professora, que não sou da área técnica, eu gostaria de dizer, assim, que eu fiquei surpresa, né? Pela sua capacidade de fazer, de tomar iniciativa, de ir atrás e trazer praticamente tudo ali, né? E praticamente fez todo o trabalho. Então, assim, eu fiquei, nossa, me surpreendeu muito, né, a sua capacidade, sua iniciativa, e eu vejo isso, assim, como algo muito precioso, muito importante para a tua trajetória daqui para frente, né? Quando entrar na universidade, você já vai estar com uma escrita boa, já vai estar com essa capacidade de iniciativa, de fazer, de construir o trabalho, de ir a campo. E também eu admirei muito, no seu caso, assim, o seu equilíbrio, né? A sua postura, né? Em nenhum momento você ficou irritada, você ficou nervosa, né? Então, isso tudo é muito positivo, sabe? Então, olha, eu fiquei muito admirada mesmo com o teu trabalho e acho, assim, que você vai ter uma carreira fantástica, né? Na graduação, na pós-graduação. Espero que você não pare, né, por aqui e continue, tá bem? Não sei se o professor Luiz quer comentar alguma coisa. É só desejar, então, sucesso, né? Na tua jornada pessoal e profissional, tá, Thaís? Tá? Adorei ser convidado, né? Adorei a tua apresentação de defesa de estágio, tá bom? Sucesso aí. Tá bom, Thaís? Daí a sua nota foi nota máxima, tá? Então tá, muito obrigada. Então é isso. A professora Agradeço. também foi uma ótima orientadora. Tá bem, então. Obrigada e uma boa noite a Tchau. todos, tá bem? Vou parar Boa aqui noite. a gravação, então. Boa noite. Vou parar aqui.